Quem sou eu pra que o grande receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou. Logo no início, oferecemos a vocês uma reflexão sobre o provérbio do dia. E hoje diz assim: o cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Provérbios capítulo 21, versículo 26. Temos como título hoje, a felicidade. O homem está em busca incansável da felicidade. E a felicidade corresponde à satisfação de seus desejos. Assim, o homem é um cobiçoso que cobiça todo dia, esperando encontrar um dia a sua felicidade. Mal sabe ele que, por essa definição, a felicidade é um objeto impossível de se ter, pois quando ele consegue o que queria, ele precisará cobiçar o próximo objeto de desejo, porque o que alcançou já não o satisfaz mais. Assim, o homem está sempre em busca da felicidade que nunca chega. Onde está então a felicidade? Você já tentou fazer o inverso? Em lugar de cobiçar, receber mais coisas, experimentar dar? Paulo menciona as palavras do próprio Senhor Jesus: mas bem-aventurado é dar que receber. Atos 20, 35. Quando você ajuda a uma pessoa que perdeu a esperança de viver a encontrar o caminho da vida com o Evangelho, você encontrará a felicidade. Deus é amor e a sua felicidade está em dar ao homem tudo o que este precisa: pão, água, ar. Mas a maior demonstração de amor de Deus foi nos dar o seu Filho unigênito. Com a vida de Deus em nós, podemos provar a verdadeira felicidade, doando-nos para fazer outros felizes. Assim seremos realmente felizes. Que maravilha! Temos o Senhor em nós, que é a nossa verdadeira felicidade. Até amanhã com mais provérbios, neste mesmo horário. Bom dia! Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Márcia Girlânia. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Amém, irmãs? Jesus é o Senhor. Hoje estamos na semana 4, quinta-feira, na leitura do alimento diário, que tem a semana como título: Se prego a circuncisão, logo está desfeito o escândalo da cruz. Então vamos ler a leitura bíblica, que está em Atos 2, 42 ao 47, 3, 6, 4, 13, 36, 37, 5, 29 e o 6, versículo 8 e capítulo 7, do 1 ao 60. Gálatas 5, 11, capítulo 6, versículo 12. Ler com oração. Longe estava de mim gloriar-me,
senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Título de hoje, quinta-feira. Voltar à prática da lei anula a cruz de Cristo. A experiência dos irmãos da Galácia ilustra o quão perigoso pode ser deixarmos levar por más influências de outros ensinamentos, ainda que sejam religiosos. Porém, para compreender melhor o que houve com eles, teremos de entender a raiz do problema, a situação da igreja em Jerusalém. Precisamos compreender o que ocorreu com a igreja em Jerusalém depois da morte de Estevão. Infelizmente, a primeira fase positiva vivida por essa igreja, a partir do capítulo 2 do livro de Atos, não teve longa duração. Em seu início, os discípulos em Jerusalém perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tiveram total desprendimento material, depositando seus recursos aos pés dos apóstolos para que eles gerassem a obra naquele momento. Além disso, também presenciaram diversos milagres, prodígios e sinais feitos pelas mãos dos apóstolos, sobretudo pelas de Pedro, que assumiu a liderança dos cristãos naquele momento. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus! Essa primeira fase, tão extraordinária, começou a mudar logo após o apedrejamento de Estevão, um diácono cheio de graça e poder, que confrontou os judeus com um discurso que expôs a hipocrisia da religião judaica. Depois disso, houve grande perseguição aos cristãos em Jerusalém, e todos, exceto parte da liderança, foram expulsos da cidade e se dispersaram por várias cidades e regiões. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Gradualmente, o apóstolo Pedro foi perdendo espaço na liderança daquela igreja, conforme vimos com mais detalhes na série anterior deste devocional. Por fim, em sua terceira viagem, quando Paulo visitou Jerusalém, já não encontrou Pedro, como ocorreu na viagem anterior, mas encontrou Tiago, o irmão de carne de Jesus, e alguns presbíteros. Naquela altura, Tiago era o principal líder da igreja, totalmente influenciada e dominada pelos judaizantes que haviam crido em Jesus. Isso está em Atos 21, do 17 ao 22. Tiago, inclusive, utilizou o fato de haver dezenas de milhares de judeus que tinham crido e que eram zelosos da lei para atentar intimidar Paulo a fazê-lo ceder no cumprimento da lei de Moisés. A igreja em Jerusalém definitivamente não era mais a mesma, conforme vista no capítulo 2 de Atos. Ela deu uma guinada em direção à lei. Por ter deixado de perseverar no ensinamento dos apóstolos, os judaizantes tinham substituído o verdadeiro evangelho e a centralidade da obra da cruz pela prática da lei e pela imposição da incircuncisão. Senhor Jesus, se isso continuasse, seria um desastre para a verdade do evangelho. Esse é o motivo pelo qual Paulo estava forte em suas palavras aos irmãos da Galácia.
Voltar à prática da lei significa anular o poder da cruz de Cristo, ou seja, considerar que Cristo morreu em vão. Querido leitor, sem a cruz de Cristo não haveria igreja, nem possibilidade de uma vida no Espírito. A cruz de Cristo é um divisor de águas. Ela termina a dispensação da lei e inicia a dispensação da fé. A dispensação da fé é a dispensação do Espírito em que o Espírito começa a atuar e a dispensação da graça. Porque não somos justificados pela carne nem pela prática da lei, mas pela graça de Deus, gratuitamente pela fé. Resumindo, a cruz de Cristo é tudo para nós, irmã, e se eu voltar para a lei, anulará tudo isso. E quem é o maior interessado nisso? Certamente o inimigo de Deus. Por isso, ele foi tão ardiloso e estratégico, pois utilizou algo da própria religião judaica para atacar a própria obra de Jesus na cruz. Lembremos que a lei não foi dada aos judeus para que criasse a religião judaica. Ela foi concedida para guardar o povo do Antigo Testamento até que viesse a fé. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Mas, chegando Cristo, por causa da nova aliança firmada em sua morte e ressurreição, os judeus deveriam abandonar a dispensação da lei e passar a viver na dispensação da fé, vivendo e andando no Espírito. Ó Senhor Jesus, para que o anelo de Deus fosse cumprido, isto é, Cristo encabeçasse todas as coisas. Ó Senhor Jesus! Mas o inimigo foi muito sutil, usando a própria religião judaica para anular a cruz. Por isso, logo no começo de Gálatas, Paulo afirma que o Senhor Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Na cruz ele resolveu o problema de nossos pecados e ainda nos desarraigou de cada um daqueles departamentos mundanos utilizados pelo inimigo para nos prender. E isso inclui o mundo religioso. Senhor Jesus, o inimigo utiliza a religião para perseguir os da fé, os mensageiros da cruz de Cristo. Isso fica muito claro na experiência de Estevão, quando foi fortemente perseguido pela religião judaica. Estevão era cheio de graça e poder, e os judeus com ele discutiam, mas não podiam resistir à sua sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava. Estevão era totalmente movido pela dependência do Espírito. Ele não dependia de sua capacidade ou habilidade. Na dispensação da graça, a obra de Deus é realizada pelo poder do Espírito que vem a todos aqueles que creem na palavra. Como não conseguiam resistir a ele, esses judeus subordinaram alguns homens para mentir contra Estevão. Eles não conseguiam compreender que acontecera uma mudança na dispensação. Estevão estava cheio de sabedoria do Espírito. Por isso, em vez de começar a sua defesa falando de Moisés, ele iniciou com Abraão, porque Abraão vem antes da lei. Com ele, a fé. Ó Senhor Jesus! Então Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai,
quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhes disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra de Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para a terra em que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para a terra em que vos agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo Abraão ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Todo o valor que vemos em Abraão se originou a partir do momento em que ele decidiu crer no único e verdadeiro Deus. Nesse momento, Abraão atraiu a atenção de Deus para si. Quando não havia ninguém que buscasse a Deus em uma terra dominada pela idolatria. Abraão creu em Deus e por isso lhe foi imputado para a justiça. Senhor Jesus. E quando recebeu a promessa de sua descendência, Deus se referiu a seu descendente, que seria Cristo. E foi concedida mais tarde para guardar o povo judeu até que Jesus viesse. Portanto, quando o Senhor apareceu, os judeus deveriam ter acompanhado a dispensação da fé. Por isso a defesa de Estevão expôs o coração dos judeus apegados à tradição e ao poder que adquiriram ao longo do tempo no judaísmo. Sendo assim, os judeus o mataram. Voltar à prática da lei significa anular a cruz de Cristo. Esse seria o fim da igreja e da obra de Deus na terra. Sejamos vigilantes. Na cruz dependemos única e exclusivamente da graça, jamais do nosso homem natural e carnal. Senhor Jesus. Amém? Jesus é o Senhor. Davi, o que você está fazendo? Eu estou regando o jardim. Deus me criou para cultivar e guardar o seu jardim. Então vamos fazer imersão Kids de quinta-feira, Senhor Jesus. Deus me criou para cultivar e guardar o seu jardim. Deus me criou para cultivar e guardar o seu jardim. Deus me criou para cultivar e guardar o seu jardim. Oh, oh. Deus me criou para cultivar e guardar o seu jardim. Deus me criou para cultivar e guardar. Deus me criou para cultivar e guardar o seu jardim. Deus me criou para cultivar e guardar. Deus me criou para cultivar e guardar o seu jardim. Aleluia, Senhor Jesus! Tua sã palavra chove sobre mim. Bom dia, amada irmã, querido ouvinte, que bom estar com você nessa manhã. Celestial, visão me capturou, em fé irei mantê-la até o fim. Hoje estamos começando o livro de Jó. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e vamos ler comigo, tá bem? Capítulo 1. Jó, sua família e sua riqueza. Versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto. Temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas.
Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens e se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó perde os filhos e as riquezas. Versículo 13. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a elas. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A segunda prova de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos.
desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. A visita dos amigos. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Tinham combinado ir juntos quando esse dele consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Primeiro diálogo, do capítulo 3 até o 14. A queixa de Jó, capítulo 3. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia, e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz, e a luz não venha. Que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Porque não morri ao nascer? Porque não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso. Com os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou como aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto pequeno como grande, e o servo fica livre do seu senhor. Porque o miserável continua vivendo? Versículo 20. Porque se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achasse a sepultura. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Primeira fala de Elifaz. Chegou a sua vez de sofrer. Capítulo 4, versículo 1. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá contar as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas.
As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem. Será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Versículo 12. Uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconhecia sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. O ser humano nasce para o sofrimento. Capítulo 5, versículo 1. Grite agora para ver se há quem responda. E para qual dos santos anjos você se voltará? Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são espezinhados nos tribunais, e não há quem os livre. A sua colheita, o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio de espinhos. E o sedento suga os seus bens, porque a aflição não vem do pó, e o sofrimento não brota do chão. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Há esperança para os pobres. Versículo 8. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia, eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém, Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim há esperança para os pobres, e a iniquidade tapa a sua própria boca. As mãos de Deus curam. Versículo 17. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias Ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Na fome Ele livrará você da morte, na guerra do poder da espada.
Você estará abrigado do açoite da língua. E quando vier a destruição, não ficará com medo. Da destruição e da fome, você dará risada, e dos animais da terra não terá medo. Porque com as pedras do campo, você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, percorrerá as suas posses, e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará, e que a sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice, você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo, no tempo certo. Veja bem, isto é o que investigamos, e assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem. Então, os capítulos 4 e 5 foram as palavras de Elifaz, o temanita, amigo de Jó. Terminamos a leitura de hoje e vamos aos nossos comentários, né? Jó, ele era um devoto fiel a Deus. Ele era perfeito e íntegro, irrepreensível e reto, e andava com sabedoria diante do Senhor. Isso indica que Jó tinha uma vida espiritual bem firmada, mas não significa que ele não tinha pecado, certo? Ele era temente a Deus, mas tinha pecado. Era um homem abençoado por Deus. Era rico, tinha muitos animais, filhos. Era um homem próspero. Então, muitos perguntam, né? Nossa, mas se ele era alguém temente a Deus, por que sofreu tanto, né? Por que o Senhor permitiu que ele sofresse tanto? O Senhor elogiou Jó, né? E Satanás questionou os motivos de Jó temer a Deus. Ele sugeriu que a devoção de Jó a Deus dependia das circunstâncias da sua vida. Claro, ele tem tudo que ele precisa, né? Mas a limitação que Deus impôs ao teste de Satanás demonstrou que o Senhor desejava que Jó fosse um troféu da sua graça, mesmo em face a seu sofrimento. Por isso, irmãs, quando as provações vêm para nós, né, nós devemos manter-nos firmes, né, confiante na palavra do Senhor, porque no final tudo coopera para o nosso bem, né? E é o que vai acontecer com Jó. Jó reconheceu que no final das contas é o Senhor quem determina todas as coisas. Portanto, ele se submeteu à vontade soberana de Deus. Em vez de amaldiçoar a Deus, como Satanás havia predito, né? Jó louvou seu nome e não culpou a Deus. Jó começa a perder as suas riquezas. O gado, as jumentas, os servos, as ovelhas, os camelos, mataram também mais servos e os seus filhos. Mas Jó não amaldiçoou a Deus. Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Ele não pecou contra Deus. Mas Satanás é muito sutil, né? Disse, pele por pele, né? Um homem é capaz de suportar qualquer coisa, mas toca na pele dele para ver se ele vai blasfemar contra ti ou não. Então, Jó vai passar por mais um teste agora, né? Sofrer na pele, né? Começa a ter úlceras na pele e sofre muito com aquilo, a ponto dos seus amigos, quando chegam para visitá-lo, nem o reconhecem. Então, nos capítulos 4 e 5, nós vemos a fala de Elifaz. É o primeiro amigo de Jó que vem para consolá-lo com as suas palavras, né? Bem, ficamos por aqui e amanhã a gente continua essa história. Essa história é maravilhosa, viu, irmãs? Vocês vão se surpreender com ela. Tem algumas histórias da Bíblia que, talvez por não entenderem, pulam, né? Então, não pulem Jó. Fica com a gente, que a gente vai ter oportunidade de comentar, seguindo as notas das Bíblias de estudo, né? Para melhor entendimento, tá bom?
Fiquem agora com a Marlene, que dá continuidade à leitura bíblica, seguindo o roteiro anual. Tá bom? Bom dia, irmãs, queridas ouvintes. Bom dia, irmã Vera. Então, continuando com a leitura, hoje vamos ler Salmos, capítulo 37, a partir do versículo 12 até o 29. Provérbios, capítulo 21, versículo 25 e 26. E a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 1 até o 19. Começando com os Salmos. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. Desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Provérbios, capítulo 21, versículos 25 e 26. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. Agora vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 1 até o 19. O dom de profecia é superior ao de línguas. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolidando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina?
É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ora para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir a outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Bom dia, até amanhã com mais uma leitura bíblica diária. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Até que todos cheguemos. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Segundo a palavra de Deus, ao se tornar um crente, você se tornou um atleta. Falando de outro ângulo, você se tornou um atleta quando se tornou um crente. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Isso está em 1 Coríntios 9, 24. Nesse texto, a palavra estádio, literalmente, significa pista de corrida. Se combinarmos esse trecho com Efésios 4:13, que diz até que todos cheguemos, perceberemos que o objetivo dessa corrida não é chegar primeiro, deixando outros para trás, mas tão somente completar a prova. Na pista de corrida de Deus, o vencedor não é aquele que chega primeiro, mas são todos aqueles que cruzam a linha de chegada. Senhor, concede-nos a Tua graça para permanecermos firmes até o fim, para corrermos essa carreira com perseverança, ajudando os nossos irmãos a também correr, até que todos cheguemos. Muito obrigada, Senhor, porque não é uma luta de competição, mas nós estamos ajudando uns aos outros a avançar. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você,
orar com você. Estamos recebendo a nossa irmã intercessora Carmen Reis. Seja bem-vinda, amada irmã. Obrigada por cooperar com o programa Mães Amorosas. Vamos recebê-la com muito carinho. Amada irmã, querido ouvinte, talvez na sua cidade não esteja fazendo sol, esteja fazendo frio, não sei, Deus sabe. Na Bíblia tem um versículo muito especial, onde quase todo mundo lê e sabe esse versículo. Está em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, amado ouvinte, preste atenção. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor é incondicional. Homem nenhum consegue amar com esse amor maravilhoso. Mas Deus, querido ouvinte, te amou e me amou. Ele nos amou de tal maneira que resolveu entregar sua própria vida. Já pensou alguém te amar tanto e dar sua vida por você? Na terra não existe, mas Deus fez. Ele deu a si mesmo, porque Ele amou a mim e amou a você. E você hoje, o que você acha do amor? Esse grande amor de Deus, querido ouvinte. Ele só exige uma coisa de nós. Que nós entreguemos o nosso coração para Ele. Ele te amou para Ele mesmo. Porque você existe hoje é por causa do amor de Deus. Você já tentou se descobrir por que você existe até agora? Amado ouvinte, você existe para amar a Deus. Porque Ele te amou de tal maneira. Se você ainda não conhece esse real amor, abra seu coração agora. E diga comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu grande amor. Muito obrigado, Senhor, que tu me amou de tal maneira e se entregou por mim. Senhor, tu nada me exigiu, mas simplesmente tu me amou. Senhor, nesse dia, me ensina a te amar. Me ensina a me entregar a Ti. Me ensina a exercitar a fé para que eu possa ver que Tu me amou. Amado ouvinte, Ele não só te amou, mas Ele te ama hoje e precisa de você. Fala, Senhor Jesus, você que está me escutando agora. Fala assim, Senhor Jesus, eu abro meu coração para Te amar, para Te receber como meu Senhor, como meu Salvador e a minha vida. Senhor, me entrego nas Tuas mãos. Muito obrigado pelo Teu grande amor. Jesus Cristo é o Senhor. Caro ouvinte, e você ao ouvir esse vídeo, você volta para dentro de você e se pergunta, para que eu existo? Por que eu existo até agora? Você existe porque Deus te amou. Você existe porque Deus te escolheu. Você existe para amar o Senhor teu Deus. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Que alegria em meu viver, só em Cristo posso ter, ao desfrutar seu infinito amor. Ativo então me faz, cheio de gozo, amor e paz. Rejeito o que fui e sei quem sou. Não troco meu Jesus por nada, nem quero me perder nessa jornada. Ó, que esfera santa, só na igreja posso ter. Não vou trocar por nada tal viver.
Que riqueza singular quando estou a desfrutar o poderoso nome do Senhor. Cativo aqui me traz para amá-lo mais e mais, deixando o que para trás ficou. Não troco meu Jesus por nada, nem quero me perder nesta jornada. Ok, esfera santa, só na igreja posso ter. Não vou trocar por nada pra viver. Constrangido sou aqui a me entregar a ti, até a tua vinda em mim me transformar. Contigo serei, a todos te expressarei o eu sou que habitas dentro em mim. Não troco meu Jesus por nada, nem quero me perder nessa jornada. Oh, que esfera santa, só na igreja posso ter.